Então, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira e no Sem Censura de hoje nós vamos falar de educação, vamos falar de arte contemporânea, vamos falar de teatro e vamos até falar de carteira de trabalho. Olha só, mas a carteira de trabalho digital, tá? Os nossos convidados são Andréa Ramal, que é educadora, e ela vai nos falar sobre os desafios da educação no Brasil em 2018. Base nacional, curricular. Isso, né, Andréa? Exatamente. Muitos desafios no ano de eleições, imagina. Pois é. E com passado, um passivo ruim, né? Exatamente. Uma educação estagnada já há vários anos. Beleza, Andréa. Obrigada. Estamos com Jonathan Horta Fortes, que é ator, professor de teatro, e é ele que organiza o Verão Arte Contemporânea, que é um evento que completa 12 anos, agora em 2018, lá em BH. É isso? Isso mesmo. E lá foi ele encontrou a Grace Passou, que está aqui. Mas enfim, nós estamos com Renata Sorrá, que é atriz e que está em cartaz com a peça Preto, aqui no CCBB do Rio. Prazer enorme tê-la aqui, Renata. Muito obrigada. Estamos com Grace Passou, que é a diretora, que é a autora e que é a atriz. E ela está dividindo o palco com a Renata nessa peça Preto. E ela é a dramaturga da peça. E além de ser mineira. Além de ser mineira, é muita coisa. Mineira, dramaturga. Muito bom. Prazer em tê-la aqui, Grace. Obrigada. Estamos com o Adriano Bernardo, que é superintendente regional do trabalho. E ele explica como é que funciona esse novo aplicativo da carteira de trabalho digital. Não é isso? Isso aí. Vamos avançar mais ainda. Parece que já tem 100 mil pessoas com carteira de trabalho digital. 112 mil pessoas. Bacana isso. Muito bom. Olha só. Tá? E estamos com nossa querida Camila Abreu, a produtora de web, que vai falar com vocês agora. Exatamente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para vocês aí de casa. Chegou a hora de vocês participarem do Sem Censura. Como? Basta vocês enviarem uma mensagem ou uma pergunta para os nossos queridos convidados usando a hashtag Sem Censura. Eu vou localizar e repassar para eles. Então, participem. Muito bom. Vamos começar com a peça Preto. A Zezé, que é a diretora de produção daqui, e eu fomos no sábado, agora no CCBB, assistir. O elenco são 6 pessoas, é a Companhia Brasileira de Teatro. Isso, Companhia Brasileira. E a peça Preto, e ela começa... Gente, olha só, não tem ingresso, eu encontrei 2 telespectadores daqui no elevador do CCBB. Ele me disse, sou o Atevaldo. O Atevaldo é mulher. Não conseguimos entrada. Eu digo, nem na fila de espera. Ele disse, não, só tem pro dia 21, já está acabando. Está acabando? Está acabando. Não, a peça não. A gente vai até o dia 21, que é um domingo. Nós vamos para a Alemanha. Vamos fazer a peça em Dresden e Frankfurt. Terminar uma residência que a gente começou lá, agora com a peça pronta. Vamos a Paris e a gente volta para o CCBB. No dia 7 de fevereiro. E ficamos até 11 de março. Ah, legal, Renata. Então bom, porque né, tem isso? esse aspecto das residências artísticas que esse grupo fez por causa da peça, foi isso? Exatamente. Fizemos, assim, várias residências. Primeiro fora. Tudo começou na Alemanha. Fizemos na Alemanha, Dresden e Frankfurt, fizemos residências lá. E viemos fazer residências no Brasil também. Com eles, o pessoal de lá veio para cá. Não. Os 2 atores alemães ficaram lá, eles não puderam vir. Então, nós fizemos todo o interior de São Paulo. Cada lugar que a gente ia de cidade, não é, no interior de São Paulo, a gente ficava, tipo, uma semana trabalhando e apresentava. Aí troca, diálogo entre o público que eles tinham visto e a gente. E nisso, a Grace, o Márcio e a Nádia começaram a escrever a peça. Com esse material, não é a Grace. Isso. Claro, da vivência deles, de tudo deles, e eles começaram a escrever a peça. A peça começa com a Grace sendo filmada. É bom porque tem um uso da tecnologia, então fica muito... é mais do que moderno, né? Fica atual, né? Fica uma coisa assim, ela começa sendo filmada e uma cara desse tamanhão, assim, projetada no cenário. Aí ela fica falando. E ela começa dizendo uma frase que eu gosto muito. Quanto tempo nós vamos demorar para enegrecer esse país, é isso? É uma coisa assim. Na verdade, a pergunta é assim... Não é exatamente. Não, ela diz assim que o que nos importa agora vou conseguir lembrar. O tempo não vai, né? Porque não vou conseguir lembrar. O que nos importa agora é saber o que fazer
para que o enegrecimento do nosso país seja cada vez maior e que seja cada vez mais potente. Isso. Então, é uma pergunta que, de alguma forma, eu jogo essa pergunta para a plateia, ou seja, para todas nós que estamos ali, querendo dizer que essa é a pergunta que nos interessa agora, no momento. Entender como e o que fazer para que o país enegreça cada vez mais e cada vez mais conscientemente. A gente consiga entender cada vez mais. É engraçado, porque aí você pode pensar que é sobre racismo, e não é. A peça fala realmente de diálogo. É uma coisa engraçada e interessante pra caramba, porque não é sobre racismo. É como se o Brasil não se reconhecesse negro. Então é preciso que ele ficasse cada vez mais negro para a gente poder conversar sem precisar ficar falando de racismo. É um pouco isso? Não, eu acho que... A gente vai conversar com o dramaturgo, não vai? Talvez não dê. Não, tá brincando. Vai lá. Não, porque acaba sendo sobre racismo também. Porque Também. No sentido, a gente partiu, essa peça, a gente partiu de questões relacionadas à negritude. Obviamente, a negritude, falar sobre negritude não é só falar sobre racismo, é falar sobre muita coisa... Tudo que é cultural brasileiro tem a negritude, então... É falar também sobre muitas luzes, é falar também sobre cultura, sobre arte. Isso. Então, existem milhares de temas e temáticas possíveis em volta da ideia do enegrecimento e da ideia de negritude mesmo, né? Deixa eu mostrar um pedacinho da peça, porque aí a gente... Vamos encontrar um denominador comum. Vamos lá, Emília, passa aí. Grace, você acha que a gente é capaz de sentir a dor do outro? E eu te respondi que eu acho que a gente é capaz de se aproximar da dor do outro, de ter consciência da dor do outro, mas que só sentimos a nossa própria dor. O que você falou? Fala, como é ser você? Desculpa! Odeio ficar atrasado, cabeleireira que se skate, coisa ruim. Você vai ainda te bater. Eu vou te fazer uma pergunta. Ai, o que você vai perguntar? Tira uma selfie comigo. Me fala sobre você. O que você falou? Fala como é ser você. Muda o ângulo. Ah, não, agora é você que vai responder. Adoro! Anda, me bota sobre você. Não, eu não gostava. Eu fiquei muito contente quando terminou. Não, eu era muito boa na escola. Quer dizer, eu acho. Percebe-se que você é muito inteligente. Ah, inteligente! Mas naquela época... Eu olho nos olhos dela profundamente e durante muito tempo. I look into her eyes for a long time. Eu me aproximo do corpo dela. I get close to her body. Derrapa, 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 e derrapa, 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 derrapa. Eu gosto muito dos dois dançando. Fala, Renata, o que você estava falando? É a primeira vez que eu faço uma peça, nesses anos todos, que não é uma peça, que é um texto que a gente trabalha, mexe, a gente fez Krum juntas também, que era uma peça já pronta. Sempre é a primeira vez que eu participo de um processo de uma peça ser escrita e estar junto da dramaturga, escrevendo a peça. É interessantérrimo. Porque é muito bom, ela é muito surge, bom, né? O que está ali. Eu agora vendo disso, que peça incrível, que inesperada, não é óbvia. Fala sobre racismo, sim, e sem ser óbvio, sem ser... É incrível. Mas fala também sobre teatro. Sobre teatro, sobre as diferenças, mais velho, mais moços, os brancos, os negros, não é classes sociais diferentes, fala sobre tudo isso. Fala sobre homens e mulheres, sobre fala sexo, incrível. fala de amor, fala de tudo. Porque, na verdade, fala de vocês, fala do grupo, é como se falasse do processo que vocês passaram. É tão bonito aquilo. Porque você chega e logo você diz assim, estou atrasada, desculpe, sabe? O corpo, ele dá bandeira, né? Mas tem umas frases que são do processo que vocês passaram, não é? É tão bonito quando a gente faz uma entrevista, que é ali que eu ia falar, me fala como é que é a dor do outro. É lindo. Isso é tão importante, né? Isso
você saber a dor do outro, você prestar atenção, como é que é? A gente consegue entender a dor do outro? Assim, eu costumo falar que essa peça, ela é uma tentativa de diálogo sem fim entre essas pessoas que fazem parte dela. Nós somos pessoas com questões identitárias diferentes, somos pessoas diferentes, de classes diferentes, de raças diferentes, enfim, experiências diferentes, idades diferentes. E é um pouco um campo de convivência, onde a gente tenta, onde existem várias tentativas de diálogos a respeito de questões relacionadas à negritude. Então, nessa tentativa de diálogo, ela acaba criando um espaço de afetação desses temas, dessas temáticas, dessas questões, que são urgentes e necessárias e essenciais na construção brasileira. E não existe nenhuma tentativa de nós sermos quem nós não somos, assim, né? Então, por isso... É verdade. Passa muita, não é nem naturalidade, porque não é isso, porque vocês são atores em cena, mas passa uma tentativa de ser muito verdadeiro. De alguma forma, essa cena que a gente viu agora é uma conversa minha e da Renata, claro, assim, existe somos, de alguma forma, existe alguma camada ficcional em tudo ali, mas, assim, é uma cena em que a gente abre para as pessoas uma suposta conversa que a gente teve como tentativa de aproximação nossa, assim, em relação às nossas questões mais profundas e mais existenciais. Lembra quando você me perguntou? Lembra quando eu te perguntei isso? Eu te perguntei. Você é livre? Coisas que a gente foi se perguntando exatamente para isso, para se aproximar. É incrível. É muito bacana, porque isso tudo, que pode ter sido uma conversa informal entre vocês duas, vira teatro ali. A gente está diante de uma peça, a gente não está diante de duas atrizes conversando, não é isso. E as interferências são bonitas, porque vocês saem e entram o tempo inteiro, e vocês se metem no meio. Eu gosto muito estava brincando com ela, o negócio dela cantando, que eu gosto dela cantando no meio da plateia, assim, ela se mete na fila. Estava o Salviano Santiago lá, olhando assim, eu quase que eu disse, tá aqui, ó. E ela lá metida e canta bem pra caramba. Ela canta muito. E canta de verdade, juro que canta. Eu tô falando sério. A Zezé também achou. A Zezé que eu achando. Eu acho também que a peça toca em duas coisas da maior importância hoje em dia, que é o racismo e o feminismo. O movimento negro, os movimentos negros e o movimento feminista. Eu acho que são dois movimentos muito potentes que existem agora, num momento do Brasil tão difícil, né? Tá difícil. E esses dois movimentos estão puxando a gente para frente. E é engraçado, né? São movimentos que começam em 68 e que estão aí ainda, e cada vez insistindo e rodando, e cada vez melhores, e batalhando. Né? E ela fala, o que eu gostei também foi que ela pôs a tua vida em cena. Ela pegou você lá no Petrafoncante, cara. Ela foi pegar a Renata. Na verdade, na verdade a própria Renata que se colocou mesmo. A gente fez uma improvisação uma vez. E, enfim, não vou me estender aqui de onde que passou, mas era uma improvisação de coisa que a gente fingia, lembra? A gente tentava se apropriar. O Rafael, o rapaz. Aí fizemos. Aí um dia a Grace falou, eu sou Fernanda Montenegro. Numa brincadeira. Mas imediatamente falei, Fernanda, vamos passar aquela nossa cena? E aí a gente começou a fazer um exercício durante o ensaio e ficou. Ficou. Vocês puseram até a Juliana. Tem uma grande amiga minha, Juliana. Digo, gente, não tô acreditando. E aí você faz ela fazer, a Nádia que faz ela fazer o gesto. Fica muito... São as lembranças também das pessoas, né, da gente. E os meninos, eu adoro eles dançando. Aquilo é incrível. Eles vão à exaustão, né? Porque é longo no sentido de que você diz, caramba, eles estão dando tudo. E eles dão tudo. Aliás, vocês dão tudo. Vocês estão intensamente em cena. Guarda um pouco. Não. Guarda um pouco. Pro dia seguinte. Duvido, nada. A gente dorme, começa do zero a cada dia. Mas os meninos se acabam ali. E de caramba...
Porque dançar em cena, eles dançam num ritmo muito Intenso, curto, muito seco. é verdade. Eles dão tudo ali. E fica bonito, porque aquilo corta a peça em dois, é muito engraçado. Dá um descanso do texto. Muito lindo, muito bom. Que bom, Vocês estão de que parabéns. bom. Obrigada, que bom. E todo mundo está gostando muito, não é verdade? Tá. Porque tem uma novidade aí. Sim, eu acho que tem assim, para além das questões específicas dessa peça, existe, claro, uma reunião de artistas e a própria Companhia Brasileira que já tem um trabalho de teatro de muito tempo, uma pesquisa na linguagem mesmo, uma investigação sobre o que pode ser uma peça de teatro de uma forma potente, assim. Você deu exemplo dessa hora que eu entro no público, por exemplo. Eu acho que existe assim, na peça, existem vários momentos, assim como outras peças também da companhia, dos nossos trabalhos, né? Existem vários momentos em que a gente tenta explicitar para o público o fato de que uma peça de teatro não é algo só para se ver passivamente, assim, o desejo que existe nosso, assim, enquanto artistas, é que, de fato, a gente construa uma experiência coletiva num determinado momento do dia, né? No caso, normalmente, as peças são à noite, muitas vezes, né? Então, ali... então, existem várias tentativas de afetação, isso vai muito além da noção de interação com o público, de participação do próprio público. Para além disso, mas a gente tenta encontrar formas para que o teatro seja cada vez mais palpável, tátil e que seja um campo para você ser afetado, você se afetar, assim, você afetar e ser afetado, assim, em relação às coisas que são ditas, mas às coisas que são experimentadas, vividas, com o corpo, com a voz, com a fala, com os temas, com tudo. Com tudo. E a tendência de você não ficar passivo, porque você não sabe o que vem a seguir. Então você tem uma atenção tua que você tem que estar muito disponível. Uma vertigem, né? Você é encaminhado aqui e ali, você vai seguindo. Muito bom. Depois eu quero comentar uma cena, mas eu vou deixar para o Facebook, porque ela pede no começo, eu não vou comentar. Ela pede no começo assim, faça algo da plateia. Ela faz, porque eles vivem mexendo com a plateia. Aí ela pede, faça uma coisa inusitada, não? Um gesto inesquecível. E teve uma pessoa que fez um gesto inesquecível. Logo Você estava nesse dia? Não, eu estava sábado passado, mas saiu em todos os jornais, né, Renata? Então eu quero comentar no Facebook só. Tá bom. Assim fica todo mundo louco. Gente, olha só, vamos lá, Andréia. Isso é educação, não é? Com certeza. Teatro, eu estava exatamente pensando quando a Renata falou da função do teatro, né? A gente vive num Brasil que está tão radicalizado e tão incapaz de dialogar com o outro, de compreender as coisas pela visão do outro, que eu acho que o teatro cumpre uma função que é própria da arte, né? De tentar sensibilizar por esse lado do humano em coisas que a gente, com a razão, não está mais conseguindo. Então, quando você fala de tolerância, de, enfim, negro, branco, jovem, velho, o que está detrás disso é a nossa capacidade de conseguir ver o mundo com os olhos do outro, e se a arte não te ensina isso, fica muito difícil depois de você tentar teorizar em cima. E a escola tem ido muito nessa linha também, né, de trazer artes cênicas, de trazer música, de tentar formar um currículo mais abrangente para não ficar só português, matemática, física, química, que no fundo você acaba formando um ser humano com pouca capacidade de ir além, de interpretar essa nossa realidade de outra forma. Mas pelo pouco que eu tenho conhecido, os professores, eles tentam, né? Eles tentam realmente abrir a cabeça deles próprios e dos seus alunos. Tem bons exemplos no Brasil? Tem. Desde que a gente teve uma série de contribuições aqui no Brasil, por exemplo, Paulo Freire, né, que conseguiram... pensadores que conseguiram questionar a educação e fazer com que o educador se visse além do mero transmissor de conteúdos, e se visse como um sensibilizador, conscientizador a respeito da prática que a gente vive e da missão que a gente tem de construir um mundo diferente. Então isso ficou muito na função do educador. Eu acho que todo mundo que escolhe essa carreira pensa um pouco o que eu quero com a minha sala de aula. Simplesmente transmitir um conteúdo? Não, eu quero que a sala de aula seja uma espécie de semente
de um mundo diferente, uma sociedade nova que a gente começa a construir lá, naquele pedacinho da escola. Uma vez eu conversei com uma professora, diretora de escola, e eu perguntei, quem é que você dirige do seu staff de professores para fazer a alfabetização? Ela disse, sempre os melhores que eu tiver, porque a coisa mais importante é a alfabetização de uma criança, então tem que ser o melhor professor que eu tiver. Essa é uma visão realmente revolucionária para o Brasil. Porque não quando é a assim, gente né? vê o plano de carreira aqui no Brasil, o professor que ganha menos em termos salariais é o alfabetizador. E a gente sabe pela importância da educação infantil, que é onde você desenvolve a cognição, a capacidade de aprender. Que é o momento mais difícil, um momento né? importantíssimo. É a então, alfabetização do ser você humano. não só deveria mais remunerar difícil, muito melhor, como também capacitar de uma maneira muito mais profunda esse educador. A gente vai falar sobre a Base Nacional Curricular, mas eu vou para o intervalo agora. Na volta a gente fala sobre isso que acabou de passar. Um intervalo rapidinho, sem censura, volta já. Esquecível. Bom, estamos de volta com Sem Censura. Vamos lá, Camila, que temos como comentário? Olha, bom, a internet trouxe os memes, né? O Gabriel Menezes, ele quer saber, Renata, a rainha dos memes, ele quer saber qual a cena mais inesquecível para você nos trabalhos que fez todos esses anos na televisão. Qual a cena mais inesquecível para você? Gente, foram tantos trabalhos, não sei. Por exemplo, eu sei as novelas inesquecíveis, que foi essa Senhora do Destino, foi Vale Tudo, foi A Indomada, foi Pedra sobre Pedra. E todas... todas foram bacanas, não tenho assim... E esse título, A Rainha dos Memes, te incomoda? Tá de boa pra você? Não me incomoda. Não me incomoda, tudo bem, tudo bem. Eu acho engraçado isso, é uma novidade, né? Eu me lembro quando eu fiz a Heleninha, que era no Vale Reutemann, Tudo, não tinha memes ainda, não tinha ainda, isso. Não. E agora, de um tempo pra cá, tem uma geração que nem viu a novela. E às vezes eu passo, aquela mulher dos memes, falam assim. Isso eu fico um pouco triste, porque são tantos anos trabalhando no teatro. Sim. Mas eu adoro os memes, porque são afetuosos. Pelo menos comigo, são muito afetuosos todos.
E ganhou o mundo, né? Nos Estados Unidos, parece que aparece. Math Lady, o personagem é isso, ela fica pensando o que vai fazer. Não, eu gosto. São bem afetuosos, eu gosto. Que bom, que bom. E tem uma pergunta aqui sobre educação, do Thiago Wiener. Ele pergunta como projetar para melhorar a educação do país em desenvolvimento se no ranking mundial estamos nas últimas posições. Porque isso é o tamanho do desafio. Estamos na lanterna da educação. Opa! Para vocês verem, para vocês terem uma ideia, no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, uma medição que o governo faz com as provas de português e matemática, os índices de repetência e evasão. No ensino médio, o Brasil nunca tirou nota média acima de 4. Sempre ficou 3,7, 3,8. O nosso isso ensino médio é muito problemático mesmo. Então, é muito problemático, principalmente quando você pensa que tem pessoas que, mesmo assim, passam pelo Enem, vão para uma faculdade e toda a falta de competências que deveriam ter sido desenvolvidas nessas etapas e que depois fazem falta na hora da formação profissional. Quando você vê tantas empresas hoje reclamando, não tenho profissionais qualificados, eu tenho vagas, mas não tenho quem empregar. É aí na educação básica que existe essa grande lacuna e que fica para depois. Essa base nacional curricular, ela visa corrigir esse tipo de problema? Também. E ela vai conseguir, Andréa? Bom... Não. Ela é uma lista de conteúdos, então ela já cumpre um papel importante, mas ainda muito incipiente, que é de que pelo menos os alunos aprendam as mesmas coisas em todas as escolas na mesma série em que estão. No Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, aí você acaba com certa diferença, vou mudar o meu filho de colégio, ou eu vou mudar de cidade, aí a escola estava ensinando tudo diferente. Então isso é um ponto de avanço. Ou seja, nacionalizamos o ensino de uma certa forma, as competências exatamente. E os conteúdos. Os alunos de 7, 8, 9, 10 anos aprendem sempre mais ou menos as mesmas coisas, seja qual for a região ou a escola. Agora, para além disso, você tem outros desafios. Primeiro, de metodologia. Então, tudo bem, eu defini o que eu vou ensinar, mas como eu vou ensinar? Usando tecnologias, tornando a minha sala de aula mais ativa, interativa, fazendo o aluno participar, ou eu vou usar só o quadro negro e ficar lá? Então, a gente ainda está muito atrasado Isso em relação a Base Nacional Curricular não trata? Não. Isso a Base Nacional não trata. Então, agora a gente tem aí até 2021 para que as escolas vão se adequando a essa base e aí é que elas vão rever materiais didáticos, vão rever formação do professor, porque tem professor que não está preparado para aquela área que ele ensina. Ele não tem aquela formação, acontece muito em física, química, áreas em que você não tem profissionais e também, principalmente, na metodologia. Hoje a gente usa o termo metodologias ativas, que são formas de o aluno ir assumindo cada vez mais o papel protagonista na educação. Então, ele decidir que horas ele vai estudar, ele fazer a gestão da própria aprendizagem, ele estudar antes da aula para poder aproveitar melhor o professor. Só que isso exige uma certa cultura de estudo em casa e na própria família, que aí a gente tem que construir e são vários anos. Duas mudanças aconteceram, que foi o aumento do ensino básico, mais um ano, não é isso? E o tempo da escola também aumentou, ou seja, você pode ficar mais horas na escola. Essa é uma diretriz que o governo tem dado, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação insiste para que a gente vá progressivamente ampliando a jornada escolar. Porque 4 horas por dia é muito pouco para a educação que a gente precisa ministrar hoje, principalmente pensando que esse aluno em casa nem sempre ele tem um pai, uma mãe que vai olhar o dever de casa, alguém que vai monitorar as atividades dele, então ele acaba indo para a rua, para a televisão, para a internet. Se você ampliar o tempo de permanência na escola para 6, 7 horas, você tem outras atividades que não sejam aulas e que estão monitoradas por educadores. Então, você faz o dever de casa onde? Na escola. Você vai ter hábito de leitura onde? Na biblioteca da escola. E por aí vai. Você vai fazer futebol? Exatamente. Vai fazer teatro dentro da escola, com oficinas, com outras oportunidades. Só que ainda falta, porque a gente não tem nem prédios escolares suficientes, nem professores e principalmente a verba. O governo tem cortado sistematicamente, ano a ano, cada vez mais a verba da educação. Isso. Então, o buraco fica cada vez maior. E aí, comparando com o ranking mundial que vocês estavam dizendo, países que investiram muito mais, Coreia do Sul,
Finlândia, estão assim a anos-luz de nós. E isso, em termos de competitividade para o Brasil, é muito arriscado. Quer dizer, o Brasil pode até melhorar a situação econômica, mas em médio prazo a gente ainda fica prejudicado na produtividade, na competitividade internacional. Durante muitos anos a gente não conseguiu aumentar esse tempo do aluno na escola por conta de problemas políticos. E a gente tem a sensação que isso domina sempre o cenário. Porque a partir do momento que o Brizola achou que ia fazer CIEPS e que as crianças iam ficar o dia inteiro, ser brizolista significava gostar desse projeto de educação. E se você não era brizolista, você tinha que detestar esse tipo de coisa. E aí você ficou com crianças 4 horas na escola, quando na verdade elas precisam ficar o dia inteiro, elas precisam comer na escola. A alimentação na escola, por incrível que pareça, é uma das razões que combatem a evasão escolar. Tem aluno que fica na escola para poder almoçar. Então é muito triste quando a gente lê, às vezes, corrupção em cima da merenda escolar. Gente, assim, que tipo de ser humano pode fazer isso? Pode roubar, tirar a comida das criancinhas, né? Aquele negócio... Exatamente, literalmente acontece isso. Agora, essa base nacional curricular, ela não tocou no ensino médio? Não, a gente ainda não chegou lá. Essa base nacional comum curricular, ela ficou anos sendo debatida. E a discussão sobre o conteúdo do ensino médio ainda está rolando. Então, isso é uma coisa que preocupa bastante, porque a gente tem, de 14 a 29 anos, em torno de 51 milhões de jovens. Metade deles não concluiu essa etapa escolar. Quer dizer, pararam no ensino fundamental, pararam no ensino médio, são a futura geração nem, que nem estuda e nem trabalha, porque o mercado de trabalho acabou meio que repelindo essa juventude que não tem a devida formação. Então você tem que pegar quem já tem formação. E esse ensino médio estagnado, ele ainda não tem previsão de melhorar, porque ele não tem base comum curricular ainda, faltam professores e o que me preocupa, as eleições, que é um ano em que você provavelmente vai avançar muito pouco em termos de políticas mais contundentes na educação. Para vocês terem uma ideia, o ministro de Educação já trocou 5 vezes nos últimos 5 anos. Eu estava lendo, a partir da discussão dessa base comum curricular, que foi em 2014, ainda no governo Dilma, já tivemos 6 ministros da Educação. Já tivemos 6 ministros desde 2014. E o próprio ministro atual, Mendonça Filho, volta e meia, ele larga a pasta para poder votar na Câmara por determinadas coisas que interessam ao governo, enfim, reformas, etc. Mas isso deixa a pasta muito frágil, porque você acaba tendo um ministério que é muito mais político do que técnico, do que educacional. E essa garotada que está aí hoje na escola, os anos estão passando. Eles não podem esperar 5, 6 anos para ver quando a gente vai decidir melhorar. Não, criança é uma geração cresce muito que já rápido. passou. Andréia, qual é o melhor resultado da federação? Porque tudo isso está ligado a um aspecto federativo, inclusive, né? Qual é o melhor resultado da federação em termos educacionais? Isso é algo que não dá para a gente dizer assim de uma maneira objetiva. Tem experiências muito interessantes em diversos estados. Goiás teve experiências maravilhosas. No Sul a gente tem muito avanço também. Parece que Ceará melhorou também. Ceará melhorou demais. Só que a gente não pode nunca falar no Brasil de uma melhora que seja realmente abrangente. Você tem experiências positivas. No Rio, em São Paulo, você tem escolas públicas que ficam no nível das escolas da Finlândia. São excelentes. Escolas públicas, professores engajados, diretores que vão atrás da família. Seu filho faltou à escola, estamos esperando por ele. Só que é uma experiência, 2 experiências, então não chega a ser uma massa crítica para a gente mudar realmente a educação. E outra coisa que a gente precisa melhorar, a distância entre a escola pública e a privada. Porque enquanto a escola pública precisa dessas melhorias todas, as escolas particulares que têm os recursos necessários para isso, já ampliaram a jornada escolar, já trouxeram computadores, trazem professores mais bem formados. Então isso, em termos de país, é muito preocupante, porque você vai criar um abismo ainda maior entre a formação acadêmica e, claro, entre o futuro de cada geração. É aquele negócio que você está falando, a diferença entre as classes sociais. Exatamente. Fica muito impossível. Você estudou numa boa escola, você era bom aluno, Jonathan? Eu era um ótimo aluno. Jura? E você gostava de física, não? Não, eu era o melhor aluno das humanas, né? Português, literatura, artes, mas eu estudei em escola pública minha vida toda, fiz 3 anos de formação gerencial, mas depois voltei para a escola pública antes de entrar numa universidade pública.
Tá vendo? Então era um ótimo Essa é aluno. uma vantagem E que essa- o novo ensino médio está trazendo. Quem é de humanas vai poder optar por um itinerário mais ligado a humanas. Quem é de exatas vai poder também. Quem quer ensino técnico vai poder optar nessa linha também. Fui bom em matemática também, por incrível que pareça. Que tem a ver com as artes, né? Tem a ver com as artes, com certeza. Maravilha. Olha só, então conta pra mim como é que é esse VAC. Então, o Verão Arte Contemporânea é um evento, um festival que completa 12 anos, VAC, né? VAC 2018, que é organizado pelo Grupo Oficina Multimédia. O Grupo Oficina Multimédia é um grupo de teatro, por isso que a gente tem essa conexão com a Grace, lá de Minas. É um grupo de teatro dirigido pela Ione de Medeiros, também uma mulher que está à frente, esse ano, inclusive, completa 35 anos de direção. O grupo tem 40 anos, foi criado dentro da Fundação de Educação Artística, que é uma escola de música. Então, o grupo sempre transitou por todas as áreas artísticas. É a ideia do grupo, inclusive, nos espetáculos, trazer as diversas linguagens. E por causa dessa experiência, a gente resolveu fazer um festival que reunisse todas as áreas artísticas, porque geralmente tem festival de teatro, festival de dança, festival de música. A gente falou, por que não juntar todas as áreas? No verão. No verão, que todo mundo está de férias, com tempo, querendo uma programação, até quem não... Às vezes os pais estão trabalhando, mas os filhos estão de férias, ou recebe parentes e tudo. Então é uma época ótima, Belo Horizonte foi um sucesso desde a primeira edição. E a gente tem 10 áreas artísticas, né, que é teatro, dança, moda, literatura, arquitetura, gastronomia, artes visuais, cinema e o MARP, que esse ano tem, que é o Movimento de Arte e Reflexão Política. A gente tem um VT. Deixa eu Temos. passar o VT para a gente ver se a gente tem uma ideiazinha do que é isso. Vamos lá, Emília, passa aí. A programação é de Belo Horizonte, 90% da programação é de Belo Horizonte. Vocês é que escolhem, vocês são os curadores, né? Você, a Ione... Isso, eu, a Ione, todo o grupo, e temos também a curadoria convidado, igual no cinema tem curador convidado, na área da arquitetura, na gastronomia, porque a ideia, a gente vê que Belo Horizonte é um potencial artístico, Minas Gerais é um potencial artístico, a gente tem artista mineiro em todo o país, no mundo inteiro, Não, você aqui viaja. assim, de repente, você tem dois. Olha só, o Jonathan, eu gostei, conta pra mim essa história de Déjeuner sur l'herbe, que vocês estão fazendo, o almoço na relva. Que história é essa que eu gostei dessa ideia? Então, essa história é porque a gente passou esse 2017 uma coisa terrível para as artes, esse questionamento de censura, uma volta absurda em pleno século XXI. E aí a gente teve a ideia de criar algum evento para questionar isso. Então a gente criou esse almoço sobre a relva, que vai acontecer no dia 30 de janeiro no Teatro Francisco Nunes. Vai ser uma intervenção cênica, performática, onde vão ter artistas recriando o quadro, o almoço sobre a relva, que aqui a gente até fala nesse texto. Eu achei que até ele que tinha um almoço mesmo, entendeu? Vai ter almoço Vai ter também. almoço mesmo. Ele é de 1863. Isso, é em uma delícia, porque 1863, aquela mulher nua e os homens exatamente, vestidos. a mulher nua com os dois homens vestidos, ele criou um questionamento em 1863. Ele espantou toda a sociedade. E atualmente, se você coloca uma pessoa nua, duas pessoas vestidas, ainda continua espantando. Então, a ideia é discutir isso. Então vai ter músicos nus tocando música, vão ter atores e performers fazendo a reconstrução do quadro, ao mesmo tempo que artistas plásticos pintam e desenham essa reprodução. E essa reprodução, como se você for olhar na internet aí, pesquisar o quadro, tem milhões de leituras, de desenho animado, de personagens de televisão. É um quadro, inclusive, muito visitado, assim, muito recriado. E a ideia é fazer essa recriação
para questionar essa censura absurda. Muito bacana. Então são 30 atrações. Tem alguma inédita? Não, é gente que se apresentou ao longo do ano em BH. A gente tem atrações que se apresentaram e também inédita. Tem lançamento de CD do álbum do Julgamento, que completa 20 anos. É um grupo de rap de Belo Horizonte, que tem um trabalho maravilhoso. Tem a estreia de uma peça Mergulho, que é com direção da Rita Clemente, que é uma atriz que é atriz e diretora de Belo Horizonte, que também tem se apresentado no Brasil todo, que já dirigiu a Grace, inclusive, né, no Espanca. Então a gente tem diversos trabalhos, desde poucas estreias, a maioria são espetáculos. Foi um ano muito difícil para fazer, 2017, foi um ano bem complexo, a gente não tinha patrocínio até dezembro para realizar esse evento. Todos os artistas... Vocês estavam tudo assim, sem saber se ia ter, né? Ia ter, mas todo mundo na parceria. A gente já tinha uma parceria com o Sesc, que a gente teve uma abertura no dia 7, que foi do Sesc, que a gente teve uma orquestra atípica de Lhamas, com a participação da Maria Alcina, que é mineira e é incrível, fez uma apresentação mágica e uma companhia de dança. Então isso já tinha essa parceria com o Sesc, mas o restante, todos os artistas estavam participando pela bilheteria, pela parceria, pela credibilidade que o evento mesmo, conseguiu. Né? E aí, em dezembro, aparece um patrocínio da Codemig, do governo de Minas, que ajuda a dar um cachê, uma ajuda para direção, produção. Mas eu acho que essa dificuldade talvez está acontecendo no Brasil inteiro, né? Essa dificuldade das artes, de captar, de patrocínio, toda essa polêmica que as artes foi colocada aí na frente dessa política terrível, deu uma assustada nos patrocinadores. Então a gente espera a gente fala que esse verão foi mágico, foi o VAC mágico, porque a gente espera um 2018 mágico. Mas você sabe, Jonathan, a gente está passando coisa muito parecida aqui com o Carnaval. Né? O Carnaval está assim também, sem patrocínio, sem saber todo mundo sem saber vai quem entra, como é que vai entrar, se vai entrar, acaba entrando, a gente sabe que artista é resiliente pra caramba. Nossa Senhora, artista é uma coisa impressionante. A gente resiste nos piores tempos. Maravilha, boa sorte então. Obrigado. Gente, vamos fazer mais um intervalo, a gente volta já. E voltamos com o Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para a Camila, que tem certamente perguntíssimas. Temos várias perguntas. Uma delas é a da Nancy Armada. Ela pergunta para a Andréia qual a principal causa da evasão escolar. São muitas causas. No caso dos adolescentes, a gente tem a ida para o mercado de trabalho, a família precisa de mais recursos financeiros e aí aquele jovem acaba entrando. No caso das meninas, a gravidez precoce acontece também, ela acaba ou saindo porque engravidou, ou também para ajudar em casa porque outra irmã engravidou e ela acaba assumindo aquela família. E também tem uma terceira via, que é a responsabilidade da escola. A escola pouco interessante, não consegue reter o jovem de hoje. O jovem de hoje é um jovem do século XXI, ele está conectado, antenado, ele quer uma sala de aula mais interativa. Então, se ele senta lá só para ouvir um professor ensinando conteúdos que ele nem sabe para que servem, a tendência é ele se desmotivar e ele acaba desistindo.
Andréia, é verdade que existe uma lei, não sei se é só do Estado, se tem no Brasil inteiro, que proíbe uso de celular dentro da sala de aula? Sinceramente, não conheço essa lei. Cara, me disseram isso outro dia e eu fiquei muito chocada, porque em vez da educação estar usando esse celular dentro da sala de aula, está proibindo, quer dizer, está mandando o aluno para fora, né? Não conheço essa lei. Agora, a dica fica exatamente para o professor tentar usar essas tecnologias a seu favor. Eu conheço professores, por exemplo, que fazem dinâmicas de grupo, jogos. Com o celular, eles colocam uma pergunta e aí os alunos têm que responder, letra A, B, C. Aí ele faz na hora a tabulação através de um aplicativo gratuito. Olha. Então isso acaba envolvendo a turma. Quando acaba a aula, o aluno fala assim, ué, já acabou? Olha a diferença de uma aula expositiva, que o aluno fica lá e faltam 5 minutos. Andréia, olha só, a gente estava aqui gravando, nós duas, a chamada do programa de amanhã, e eu disse, gente, como é que é? Acordão do Bola Preta ou da Bola Preta? Aí todo mundo deu palpite, todo mundo, nós, os câmeras, ela, eu. Então... Aí ela, imediatamente, a Camila foi lá no Google e disse, a Bola Preta. Digo, chocante, cara, eu achava que era o Bola Preta. Da Bola Preta. A Bola Preta. O cordão da Bola Preta. Olha só, viu? Mas hoje em dia, se você tem uma dúvida, às vezes você nem fica debatendo muito. Peraí, deixa eu olhar aqui no Google rapidinho, é isso. É isso aí. E agora, o papel da escola, orientar o aluno para ele saber usar isso também. Porque não adianta, vou lá, procuro, encontrei um site falso, eu vou tomar aquilo como verdade, uma fake news, né? Como é que eu vou lidar com isso? Aí entra o papel do professor de formar a análise crítica, usar, né? A capacidade de criticar o que você vê. Usar o que o aluno usa o tempo inteiro, né, Camila? E professores são sempre inspirações pra gente, né? Quantas vezes a gente não caminha para um lado porque você tem um professor inspirador? Isso, Camila, então, professor é tudo na nossa vida. O meu pai sempre falava assim, que isso na Alemanha, meu pai era alemão, ele dizia que na Alemanha, você não, qual é a universidade que você... Quer ir, né? Foi. Não, quem foi o teu mestre? Olha, quem foi que te... Era sempre isso. Que te iluminou, né? Quem te iluminou. Maravilha. Por isso que a gente está falando de tecnologias novas, nós vamos passar de Camila Abreu para Adriano. Adriano Bacelar, que é superintendente regional do trabalho, que traz uma novidade tecnológica. É a carteira digital. A gente tem aqui o lado histórico, falando do Ministério do Trabalho, ele tem avançado muito. Isso aqui era uma carteira que a gente chama de carteira manual, aquela que era preenchida, a carteira informatizada, que hoje todo o sistema, enfim, imprime, e agora a CTPS digital. É um aplicativozinho fácil, você entra lá e faz o download, pode ser no iOS, né, no sistema, no Android ou nos tablets, né? E aí isso faz com que você controle, você tem ali todo o teu registro, você não precisa lançar o número da carteira, você tem que preencher um cadastro simples, com teu nome, CPF, data de nascimento, enfim. Vai te fazer algumas perguntinhas básicas, geralmente qual foi o último lugar que você teve um registro formal, né, o vínculo empregatício, e depois disso tudo, o próprio sistema te oferece todo o teu registro, por onde você trabalhou, quando que você saiu, e caso você, né, tenha aí um extravio dessa carteira, você já passa a ter ela no teu telefone. E tirar uma segunda via, né? Mas de qualquer maneira, você precisa fazer a carteira de trabalho normalmente. Não, ela não desobriga o cidadão ou o trabalhador de tirar a carteira comum. Não, ela não gera uma alteração da tua obrigação de entregar isso na hora de for ter um vínculo empregatício. Aquilo ali é um controle. E tem um controle até eficaz. Você, quando entrega a sua carteira num local de trabalho, geralmente você busca o vínculo, né? O patrão lá se compromete a fazer o registro. E aí, quando você tem esse registro, a carteira digital, você vai controlando ali se ele já assinou ou não a sua carteira. Legal. E se ele depositou FGTS também, não? Não faz o... Não. Mas você tem todo um controle. E ali você pode depois procurá-lo e dizer assim, olha, está havendo algum problema no outro registro? Você tem toda a razão, Adriano, porque inclusive acontece frequentemente de patrões mal intencionados sequestrarem a carteira do trabalhador. Tem muito isso. E ficam com a carteira. É uma apropriação indébita, né? Você não isso aí sabe gera se prejuízo. assinaram, se não assinaram. Não sabe de nada, e eles ficam te ameaçando, inclusive. Eu acho muito bom, é um avanço. Agora, nós temos hoje 112 mil pessoas envolvidas nesse processo que foram lá e baixaram o aplicativo. Isso pode criar um universo muito maior. Aí gera aquelas dificuldades que todos nós temos, né? De dar uma publicidade a isso. Mas, enfim, eu acho que é um avanço muito criterioso num ministério que vem
enfim, enfrentando aí as reformas e toda essa dificuldade. A gente tem avançado muito nisso. Bom, vamos lá, então, passo a passo. A gente vai no aplicativo, loja aplicativo. E baixa. E ali compra porque é de graça. É de graça, totalmente gratuito. Você vai lá e vai preenchendo todas as etapas. É tão fácil que não tem mistério. É a coisa mais tranquila do mundo. Seu nome completo, seu CPF, sua data de nascimento. E aí ele vai automaticamente fazer algumas perguntas, né? Para identificar se é você. Porque isso é uma coisa de controle individual. Não pode ser. Seria muito fácil eu entrar na carteira de um colega do lado. Eu não posso fazer isso. É uma coisa que só você vai ter acesso. Mas me disseram que quando você tiver que fazer, se você baixar o aplicativo e for se cadastrar, registrar, você tem que estar com a tua carteira do lado. Porque tem certas perguntas que estão totalmente referentes por exemplo, à tua carteira. Qual foi o último vínculo que você teve, a última empresa que você trabalhou. Então tem esses detalhes. Se você não responder de maneira bem precisa, não vai identificar como você. E aí o aplicativo ele vai estar no seu telefone, mas você não vai ter acesso. Maravilha. Entendeu? Qual é o aplicativo? Tem um nome? Carteira digital. É o CTPS digital. Como é que nós estamos em termos de registro de trabalhador no o desemprego é um enfrentamento muito grande, né, no governo atual. A gente sabe que as políticas para desenvolver esse tipo dessa deficiência que já vem ao longo do tempo, o Brasil precisa também avançar na parte econômica. Há toda uma engrenagem que precisa fazer com que todo o sistema ele volte a funcionar. O desemprego, no primeiro momento, ele tem avançado muito pouco. Quer dizer, o emprego, né, tem sido retomado de maneira bem pequena, mas eu creio que, como eu tenho uma esperança muito forte, que as coisas vão acontecer ao longo de 2018. É engraçado, né, Adriano, porque você está falando de emprego e por um acaso a gente está aqui junto com a André, inclusive, porque ela fala justamente da faixa de idade da evasão, que é de 14 a 29, que não está sendo abraçada pela Base Nacional Curricular, que é justamente a maior taxa de evasão e que é exatamente a maior taxa de desemprego, que é de 14 a 29 anos. O governo criou... Os nossos jovens, desculpe, né, Aline, mas... O governo criou uma política que é o jovem aprendiz, né? Que criou-se um percentual onde as empresas, dependendo do quadro funcional que ela tenha, ela é obrigada a fazer esse tipo de contratação no importe de 5%. Se você tem acima de 100 empregados na sua empresa, você tem que contratar jovem aprendiz e o deficiente. Então, são políticas que precisam ser, né, aplicadas de maneira concreta. A gente tem uma fiscalização muito intensa, que vem enfrentando, enxergando que a empresa, por mais que obrigada na forma da lei, não faz. Agora, enfim, não deixar de aplicar aquilo que está à nossa disposição. Uma fiscalização rigorosa e criar outras políticas que possam desenvolver o Brasil. E como é que está o Rio de Janeiro nessa situação? Muito ruim. Está um pouquinho pior do que o resto. Eu creio que sim, porque o Rio... pior que está mesmo. O Rio a gente fala a gente tem que ter o Estado como uma visão social. Né? O governante ele tem que ter a ideologia e o partido dele. A gente não pode afastar a política, porque a política é um meio de ajustar a sociedade. É indispensável. Você até reviveu a minha história. Eu fui uma das pessoas que trabalhei no projeto do Darcy Ribeiro, do Brizola. Trabalhei muitos anos. Eu vivi aquela origem. Enfim, então como a política é um meio de ajustar a sociedade, a gente não pode afastar essas identidades. O Rio ele tem um tripé, né, que é o governo municipal, o governo estadual e o governo federal, que tem esse envolvimento. O governo estadual, enfim, eu não preciso me alongar muito, mas enfrenta, eu acho que a maior crise histórica que eu como, na minha idade de 52 anos, eu nunca vi. O governo municipal, alegando que por falta de recursos não consegue avançar também. Você imagina quando se fala, então, numa educação fundamental, que é aquela básica, o ensino médio no Estado, não sei. Então a gente tem uma dificuldade, eu creio que o Rio de Janeiro, para mim, pelo que eu enxergo nos meus índices, é hoje o Estado um dos de maior dificuldade para avançar nesse sistema. O desemprego é muito grande, entendeu? A gente não tem eventos, aí entra a arte, tudo isso que possa mobilizar a sociedade, criar, enfim, novos segmentos que alavancam aquele determinado momento, e a gente não tem isso.
Mas a gente tem milhões de eventos no Rio de Janeiro. Eu fico chocada da gente, inclusive, dizer isso. A gente tem um carnaval gigantesco. Mas olha só. Saímos de um Réveillon gigantesco, entramos num carnaval gigantesco. Eu enfrentei esse problema. Movimenta turismo, cultura, tudo isso. Eu assumi a superintendência com o carnaval interditado. Né? A cidade do samba foi interditada. Exatamente. Pela nossa fiscalização. Exatamente. Sim. Enfim, a gente tem um dano irreparável ali, evidente, o risco e a ameaça à vida. Então, a fiscalização... Um rapaz morreu nessa Clemente. Mas ali existiam diversos problemas que careciam de uma interdição. Interdição é ato extremo. A gente tenta mediar. Mas, enfim, ao longo desse período, ainda tem um mês e meio, o carnaval voltou, pelo menos a fabricação do carnaval voltou a funcionar. Está tudo lá, enfim, desinterditado. Criamos um termo onde as escolas possam, até o ano que vem, diminuir ou afastar de maneira total todas essas deficiências. Agora, não se tem dinheiro. O município cortou 50% da subvenção. O Carnaval tentou se criar um recurso pelo Ministério da Cultura, né? Enfim, aí tem todos aqueles requisitos que, de uma hora para outra, você precisa preencher para obter os recursos. Então são situações... São nós, né? Enfim, são nós que não estão sendo desfeitos. Ele é muito Ele arcaico. É muito pouco poderoso, você acha? Porque a gente tem a sensação que o poder público pode tudo. E que a gente É verdade. Na verdade, é aquela... Como é que a gente chama? A dificuldade toda, a burocracia. O poder público, ele te oferece uma oportunidade, mas ao mesmo tempo ele está dizendo assim, olha, eu vou te dar e não vou dar. Porque até você chegar naquele ponto final, você passa por diversas etapas que poucos alcançam esse resultado. É verdade, Adriano. Obrigado pela boa notícia da carteira de trabalho digital. É maravilhoso. Temos outras também. Vamos avançar muito. Obrigada. Agradecer, então, a Grace Passou, que esteve aqui conosco, a Renata Sorrá, ao Adriano Bacelar. Adriano Bernardo. Eu cismei. Eu escrevi Bacelar aqui. Eu já fui chamado de Adriano Bacelar. Eu chamei Bacelar. Desculpe. André Ramal, só errei Bacelar. O Jonathan Hortaferro, a vocês que nos acompanharam, errei também. Forte. Não tem problema nenhum. Vamos pro Facebook rápido para ver se isso melhora. Amanhã a gente volta às 5. Eu chamei até a câmera. Nós agora estamos já no Facebook, só no Facebook, não é isso? Isso, a gente continua ao vivo, mas agora pode ficar mais relaxado, a gente pode rir, a gente pode fazer tudo, não tem problema. Trocar nomes também tá liberado. Eu senti uma certa vibração. Aí eu olhei pra você. Ela tá chorando ali. Claro. Mas quando foi isso, eu perdi. Não, foi isso tem nome, chama bobagem, sabe? Bobagem. Foi um negócio assim. Aquilo que eu fiz assim. Os dois começaram. Vocês perceberam? Não, você percebeu. Você percebeu. Só aqui. Nós percebemos. Foi daqui pra cá. Não, gente, olha, nós estamos de parabéns, hein? Foi um nível de autocontrole inacreditável. Isso é muito legal. Sim, porque risada quando pega. Risada é uma coisa. Isso no teatro, na televisão, é horrível. Quanto mais o diretor fala. Vamos esperar vocês pararem de rir, então, para poder fazer a cena. Em teatro já te aconteceu? Já aconteceu uma vez. Nunca me acontece isso. Então, inclusive, eu acho a Renata muito engraçada. É uma pessoa especial, ela é uma pessoa especial. Quando a gente tem muita cena junta, eu perguntei para ela, Renata, você
corre algum risco da gente começar a rir, porque eu fiquei morrendo de medo. Não, mas não. Se acontecer, mas Renata é concentradíssima. Não, eu não super... rio assim, não. Eu também nunca me televisão. acontece, gente. Nunca me acontece. Me aconteceu uma vez que foi terrível. No teatro nunca me aconteceu, eu acho. E aí, igual a Não. Renata falou, você tem que ficar pensando em desastres. Coisas horríveis. Eu já tive acesso de Você pensa a pior coisa do mundo pra você passar aqui. Não, no teatro não me dá, não. Na televisão já tive, de rir. Mas não, Quanto mais não ao gravando, vivo, né? E aí tem que parar, fica todo mundo esperando. Aqui Não, e o pior é que é horrível, porque as pessoas que não estão rindo, elas não Não estão tão rindo achando a mesmo. menor Não tão rindo graça. mesmo. A menor graça, é ridículo. É Porque ridículo. você, ficou porque dá horrível. vontade de participar. Porque o riso, ele dá uma vontade de Você saber saber do que. igual bocejo, gente. É Riso, muito, bocejo, é muito agradável. terrível. Mas enfim. Vamos lá. Olha, tem um comentário aqui, uma pergunta do Jonathan Vieira. Ele fala... Jonathan com Jonathan? É, lá de Belo Horizonte até. Ele é, sim, ó, Era quer ver pra você Grace. mesmo. Ele fala, olá, Grace, uma artista mulher e negra de fora do circuito Rio-São Paulo. Alcançar o reconhecimento que você e seu trabalho vem ganhando é bem raro, infelizmente. Qual a importância e mudanças que você vem percebendo a partir disso? Ai, é difícil mesmo. É super difícil por uma série de questões, assim, né? Mas eu não sou única, não. Tem muitas mulheres que são negras e que não vivem nem no Rio de Janeiro e São Paulo, e que têm um trabalho de um reconhecimento gigantesco, assim. Se não estão num primeiro plano nas ditas grandes mídias, assim, elas são pessoas, são artistas que têm um público caloroso, assim, transformam, né, assim, nas dimensões das suas cidades, assim, as realidades, a realidade cultural do lugar onde vive, assim, acho que existem muitas artistas assim. Agora, é óbvio que eu tenho noção, assim, de que isso é uma grande responsabilidade e que também eu não estou só. Aí tem uma coisa que sempre as artistas, as mulheres e as mulheres negras sempre falam, mas é muito verdade, né? Que, claro, se eu estou num lugar assim de trabalho, de um reconhecimento, com certeza isso antes de mim, muitas pessoas abriram portas por conseguirem enxergar justamente isso que essa pessoa perguntou, assim, a importância para os lugares, para os espaços, não para mim, mas para os espaços, de terem mulheres e de terem mulheres negras, essa perspectiva de mundo e de vida nos espaços, né, sociais das cidades. Incrível. E aí tiveram vários comentários do Viva o VAC foi mágico, e um pedido da TT Andrade para dizer serviço, quando, onde e o preço. Ah, verdade. Belo Horizonte, acho que a gente não falou, né? Vai ficar aparecendo até que falamos, né? Belo Horizonte, de 7 de janeiro já começou, até 4 de fevereiro. Os preços são variados, o valor máximo da inteira é R$20, mas tem muita atração com a entrada franca. Ah, legal. Esse festival, ele é revolucionário em Belo Horizonte. Eu lembro quando ele surgiu, e ele foi uma revolução, porque, primeiro, que é feita por um grupo de teatro, e segundo, que como é um festival de artes, ele reúne um pensamento de arte muito amplo, assim. Então, você vê atrações, eventos de gastronomia, de moda. Foi o primeiro festival que eu vi um evento... E tem criações que são feitas para o festival. Ele é revolucionário mesmo na cidade. E andando em outros lugares, eu realmente não encontro nada parecido, assim, quanto festival e tal. Porque a ideia do festival também não é nem definir o que é arte contemporânea, né? Não é nossa pretensão. Mas é mais também estar atento para essa arte contemporânea, a arte que está sendo feita agora e que está questionando o agora, né? As questões do agora, desse momento. Porque você vai ver na programação, a programação traz tudo isso, traz muito a questão do debate da cor, da raça também, do preconceito, da mulher, da presença da mulher, porque são temas que estão cada vez mais insurgentes, né? Se gritando aí para aparecer. Então, acho que o verão tem esse olhar atento, então por isso. Legal. O Gabriel Menezes, ele pergunta se você tem planos de expandir o projeto para outras cidades brasileiras.
Olha, a ideia a princípio é só em Belo Horizonte, mas se houver um convite, a gente pode pensar, não é? Com convite, vocês convidaram com dinheiro, com condições. No Rio a gente está precisando tanto. Vocês convidaram a gente para vir aqui falar, a gente veio. A gente se Só organizou. podia fazer o verão em BH, o inverno no Rio. Isso, incrível. De cada estação Né? em um lugar. Cada estação em um lugar, São é Paulo. ótimo. Que ótimo. E aí eu queria atualizar aqui, que botaram informação no Twitter, a Lídia Domingues, sobre a lei do celular. Ah, que legal. Ela disse que é no Paraná, uma lei estadual, 18.118, que proíbe o uso dos celulares. Tá, no Paraná, então existe Então, no mesmo, Paraná só. né? Não faz o efeito no Brasil. No todo. Brasil. Não. Eu No Paraná acredito ele é que, estadual. assim, não adianta muito a Errado, gente né? pensar em leis para conter determinadas posturas do adolescente, porque assim, se ele não está prestando atenção na aula por causa do celular, ele vai desligar porque é lei, mas ele vai acabar prestando atenção em outra coisa. Você precisa tornar a aula mais motivadora. Não, mas é porque teve uma época, né, André, que o celular foi visto realmente como uma ameaça quase a tudo. Meu filho sai do celular, ninguém mais presta atenção em ninguém, está todo mundo no celular. Ninguém fala Na com ver- ninguém. E, na verdade, essas coisas vão se cansando, elas vão se autorregulando. É verdade. Né? E, assim, pouco. não dá para negar que pode atrapalhar a aula, né? Se você o celular tocou, você se tá as no WhatsApp mensagens todo estão o tempo. tempo inteiro chegando. Então, assim, seria de bom tom, bom senso dizer, bom, vamos desligar o celular durante a aula, depois tem o recreio, tem o intervalo. Ou Agora, a gente usar o usa celular é como uma bacana. forma de metodologia também. Também eu acho que é muito pela relação que a pessoa tem com o aparelho, né? Porque eu acho e com a relação que tem com a aula. Porque eu fico pensando nos ensaios da gente do teatro. Eu passo diariamente, 4 horas com o celular desligado. Porque eu tô no ensaio e eu não fico com uma vontade de ir lá ver. Fora, talvez, fico conectado, igual todo mundo. Mas como que essa relação dentro da escola também... O diretor, o Márcio, ele proíbe o uso de celular nos ensaios? Márcio não proíbe nada. Olha, que bacana. Nada, imagina. Não proíbe, não. Não, e mas é isso que o Jonathan fala, né? Porque, é claro, existe uma relação um pouco sagrada, assim, com a ideia de um ensaio, né? Então, teoricamente, A gente claro, não na fica teoria, assim, isso teria que ser construído, uma relação dentro da ideia de educação como não, né? Alguém que use, não adianta por uma uma lei. proibição, mas por claro que Agora, isso teoricamente O fato é que as seria muito crianças melhor. estão ficando cada vez com menos foco, né, com menos capacidade de focar, de direcionar a atenção para uma coisa específica. Eu acho que se usa o celular para alguma coisa que o professor está propondo e que pode chegar em alguma coisa bacana, eu acho bom. Legal. Agora, ficar no celular, cada um no seu... o professor lá tentando... E ali, eu não acho bacana, não. Eu não acho bom, não. Eu acho bom se ele é usado... Vamos Para todo mundo a junto aula. para a aula. Exatamente. Vamos aproveitar e vamos usar. Se o professor tem essa inteligência de aproveitar isso Tem para alguns fazer o pesquisadores interesse. que hoje em dia defendem até que você não deveria dar celular para crianças menores de 12 anos, porque elas não teriam ainda toda essa capacidade de foco, de interagir com várias coisas ao mesmo tempo, ou até discernimento para ler e receber certas mensagens. Que aí tem internet, Então, assim, esse é um tem tema tudo. bem complexo da gente ver o nível de dependência que existe de certos jovens em quem é relação que ao disse isso? eletrônico. Alguns teóricos que... Esses teóricos, se encontrarem um grupo de gente com 12 anos, eles serão trucidados. Imagina você dizer para um menino de 12 Que anos, não olha pode. só, não pode. Não, um você deles sabe, para tem criança já está difícil, Já né? está difícil. Um deles é um filósofo espanhol que se chama Puig, e ele até escreveu um livro que se chama La Gran Adicción, seria o grande vício. E ele entrevista 12 profissionais muito bem-sucedidos na sua vida que decidiram abrir mão das redes sociais e da internet. Eles não usam mais, porque eles estavam percebendo que atrapalhava. Enfim, Olha uma só, opção gente, de tem vida. duas grandes filósofas aqui que não usam as redes celulares, a Renata não usa, eu também não uso aí. Eu não uso. Filósofas de altíssimo nível que abriram mão, não abriram mão, de usar as redes sociais. Eu aí. não, Tem- eu tá não, assim, eu não gente. uso rede social, não. Facebook, assim, eu não tenho. Não tenho. E estou muito bem. Pois é. Então, quando o livro for traduzido para o Brasil, você já pode ser uma das entrevistadas. Você chegou a tentar querer ter ou nem? Sim. Pouquinho, logo no começo. E aí me convenceram, falaram, não, você tem que... Porque o meu era super restrito, assim,
40 pessoas só. Aí umas amigas fazendo uma novela, jovens, falaram, não, Renata, tem que abrir para todo mundo. Eu falei, tá bom, vamos abrir. A Renata em boazinha, 2 né? minutos, em 2 minutos, foi mas era uma avalanche em cima de mim de pessoas que eu não tenho a menor graça, eu não acho graça naquele monte de gente que eu não sei quem é, querendo... E não é do trabalho, eu sou atriz, eu acho bacana quando a pessoa te reconhece, é atriz, gosta do teu trabalho, bacana como você faz. Isso, mas só ali do Face, não, saí rapidinho. E acabou. Acabou. Agora, existe essa situação que é muito desagradável para os atores, eu não sei se é só para os atores, que são os falsos. Sim. É horrível isso. Eu tenho uma porção de não sou eu. E falam com o meu nome, como se isso de várias pessoas. Os falsos perfis. Sim, Os exatamente. falsos perfis, isso é muito chato, é muito ruim. Muito chato. É muito ruim. Você tem muitos falsos Tem, perfis? muito. Eita. Todos do Facebook estão Renata Solar, não sou eu. Eu não tenho. Mas com a imagem e tudo? Com eles imagem e botam tudo, tudo, porque gente. botam tudo, botam hoje em foto, dia? aí Que falam politicamente, botam... quando ainda estão mais ou menos com o que você acha, ainda tá bom. De repente, a pessoa de direita horrorosa, falando coisas horrorosas, você fica péssima com aquilo, é horrível. Vocês se lembram da época do comecinho da internet, que surgiam textos e textos, era sempre Arnaldo Jabor e Luiz Fernando Veríssimo. Clarice Não Lispector. mas a Clarice está morta. Então não dá. Agora, o Luiz Fernando Veríssimo disse, gente, eu não penso não isso, sou eu não que escrevi escrevo isso. isso. E quando é um pensamento que não é o seu, é horrível. E é muito sofisticado, sempre vem entre aspas, assim, às vezes a foto. Não, e quem leu a obra dessas pessoas, logicamente nota, não pode ser que fulano pode ser, escreveu Os isso, outros falou ficam isso, passando Não e compartilham. compartilhando. E essa agressividade também Sim, eu acho existe. estranho. É. Por exemplo, com o racismo, foi uma coisa horrível que aconteceu. Agora, Que acontece. Que acontece, né? Por Não, exemplo, acontece. é horrível, vem As pessoas assim, protegidas pessoas que pelo você não anonimato, sabe da né? As unção pessoas do se anonimato permitem coisas e se permitem a assustadoras. dizer Se barbaridades permitem. sobre as outras pessoas, não é isso? É. Porque estão escondidas, porque não estão aparecendo, não sabem quem são. E dizem coisas agressivas, dizem coisas horríveis. Com os artistas agora, veio uma onda que veio junto com essa história de censura, de tudo. Sim. Uma coisa contra os artistas. Os artistas são incríveis, a coisa mais linda do mundo, não é? São verdade. são de luz, vão pra frente, mostram caminhos. São pessoas que fazem se assim, expõem, gente, que vem atrás de mim que eu vou Claro, mostrar um caminho bacana. Não é? A gente está Sempre. assim, aberto para o que dá de melhor para as pessoas e vem uma ceifada em cima e fala, não, é muito ruim. Um amigo, conversei com alguém que me disse esses lugares dos comentários que tem ali embaixo dos jornais online, enfim, a zona de comentários é o limbo social. Sim. É o fundo do horrível. poço, onde a nossa sociedade pode chegar. É um pouco difícil imaginar um lugar mais embaixo do que isso, ou maior do que isso, porque as pessoas se protegem do anonimato e falam coisas isso. assim. Eu não quero, não me faz mal. De uma vergonha. Me faz mal. Quer ficar mal num dia, é só ler É comentários. só isso, eu não tenho, eu não quero. Um lugar também que eu pulo, Você eu também falo, eu não não quero tem, nem ver. Eu também não. também não. Eu não tenho, não Não, gosto. sem censura é uma não quero. linda rede social. Mas eu vou terminar com um comentário bonito que fizeram aqui na nossa rede que bom. social. Da Yara Faria. Lidar com as diferenças, aplicar conceitos, inserir valores foi e será um desafio, não apenas para quem trabalha nas periferias, mas em qualquer meio. Há uma degradação sociofamiliar incomensurável. Tá certo, Helena. Não, pode ser usado maravilhosamente bem. Pode. Quando é para isso, não é para usar bem para as pessoas, é ótimo. Sim. Eu não gosto da agressividade, da coisa. É difícil, né, a gente difícil. conseguir uma coisa tão poderosa Mas é sendo tão só bom usada quando para é o bom, bem. é ótimo. A gente ainda vai chegar lá. A gente tá, muito a poderoso. sociedade está aprendendo a lidar com as redes sociais do jeito que a gente tem hoje, com a facilidade que a gente tem hoje. Tomara. Enfim, a gente ainda chega lá. Tomara. Como educação Mais um sonho. melhor. É isso aí. A gente chega lá, o nosso
Bernardo. Mais um sonho. Né? Chamar de baseado. Agora tu vai fazer todo mundo rir. Não, Adriano Brinquedo, Adriano Bernardo, ele nos indicou o caminho. Vamos lá, gente, vamos terminar de novo o programa? Amanhã a gente volta às 5 horas. Obrigada, Grace, Renata, Obrigada. Adriano, Andréia e Jonathan. Até lá.